Olá, querido amigo, querida amiga, graça e paz a você, a sua casa e a sua família. Você tem blindado o seu lar, orando, clamando a Deus, pedindo que os seus santos anjos estejam acampando ao seu redor e ao redor das pessoas que você ama? Aí eu tenho certeza que a esperança viva será mais clara, mais evidente para você e para as pessoas que você ama. Hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito de possessão demoníaca. Você já viu isso na televisão, na internet? Pessoas que vão se contorcendo, falando com uma voz diferente, revelando pecados dos outros ou falando as intenções do inferno para destruir a vida de alguém. Qual foi a sua percepção diante daquilo? Curiosidade? Achou que aquilo era um engano, um charlatanismo? Se assustou demais e trocou de canal? Ficou ali observando, tentando pegar algum erro? Bom, não importa as nossas reações, importa mais é a ação. Aquilo realmente é real? Realmente existe? Ou aquilo é apenas uma doença ou um charlatanismo? Bom, primeira coisa que você precisa saber ou lembrar, negar a possessão demoníaca é a mesma coisa que negar parte do ministério de Cristo, porque ele expulsou vários demônios de muitas pessoas. De uma pessoa, inclusive, ele expulsou uma legião de demônios, todos dentro de uma única pessoa. Você sabe que os discípulos, quando eles saíram de dois em dois, aqueles 70 que saíram pregando o Evangelho, em muitos casos eles não conseguiram expulsar os demônios. E Jesus Cristo disse, olha, homens de pequena fé, esta casta só se sai através de oração e jejum. A importância dessa disciplina espiritual, do jejum, para expulsar demônios. Então, uma vez que nós entendemos que a possessão demoníaca é real, a gente precisa analisar cada caso para sabermos o que de fato acontece. Você sabe que muitas pessoas acreditam essas manifestações sobrenaturais, demoníacas, a uma questão psíquica, a doenças, alguém com esquizofrenia, com psicose, com histeria ou com um surto psicótico, não sei, mas as pessoas acreditam isso a problemas mentais. Agora, o que a medicina não consegue explicar é que em alguns desses casos, às vezes é uma mulher frágil, uma mulher assim, mirradinha, fraquinha, tem uma força sobrenatural, descomunal. Ela tem um conhecimento que a ela era impossível ter, coisas que aconteceram na vida particular, pessoal de uma pessoa que vivia em outra cidade onde ela sempre viveu. E ainda, quando o nome de Jesus é enaltecido, quando a Bíblia é aberta, essa pessoa entra em uma ira, em uma fúria também estrondosa, aterrorizante. Isso uma pessoa com esquizofrenia, por exemplo, não teria. Logo, a gente precisa sim analisar, orar e observar para saber se de fato é uma possessão demoníaca ou não. Ao longo do meu ministério, a maioria das vezes que eu fui chamado para exercer essa função de expulsar um demônio, a maioria das vezes não era possessão demoníaca. Mas pelo menos em 3 ocasiões eu tive a mais absoluta certeza de que realmente era o inimigo de Deus tomando posse da mente e da vida de uma pessoa. E olha, acredite, não é simples, não é bonito de se ver, a sensação é a pior que se possa imaginar. Agora, eu quero lembrar com você o caso de um garoto de 21 anos que um dia me procurou. Com ele ocorria a seguinte situação, e talvez eu possa ajudar alguém aqui. Ele dormia tranquilamente e no meio da madrugada ele acordava e parece que alguma coisa o possuía, o corpo inteiro. Ele ficava completamente paralisado até que os seus pensamentos não, mas o seu corpo todo paralisado. E ele ficava desesperado porque a sensação demoníaca era muito forte. Ele sentia que aquele espírito queria possuí-lo e ele não sabia mais o que fazer. Por meses ficou sem contar para ninguém o que acontecia. Até que ele teve coragem, conversou comigo, eu lhe dei algumas orientações, as orientações que eu dei a esse menino, eu darei para você aqui nesse vídeo, e com o tempo, essas tentativas de possessão foram diminuindo, o espaçamento foi ficando maior, até a hora que ele foi liberto, e hoje pode dormir em segurança, em paz, em tranquilidade, ao lado do Senhor Jesus, que era o que ele sempre queria, aquilo que ele sempre quis. Agora, uma vez que a gente entende que existe a possibilidade e que é real isso, a gente precisa ter 2 coisas em mente. Primeiro,
Igreja não é lugar de manifestação do diabo. Se na sua igreja há muito diabo ali dentro, tome cuidado, porque igreja não é lugar para o demônio se manifestar. Segundo aspecto que é muito importante, não se dá microfone para diabo. A gente não dialoga com ele. Ele é o pai da mentira. Ele mente sobre tudo. Às vezes na televisão, o demônio fica lá dizendo quais são as intenções dele. Você acha, ele é o pai da mentira, ele é muito mais poderoso do que nós, muito mais astuto. E agora a gente vai entrar em diálogo, em conversa com o inimigo de Deus? De forma alguma. Nós humildemente oramos ao Senhor, clamamos a Ele, para que o Senhor liberte a desfalecida alma. Essa é a nossa postura. Agora, se você está vivendo uma situação complicada na sua família, onde você não sabe o que fazer em função de uma possessão que você sabe que é real, eu queria lhe lembrar de alguns princípios importantes. Primeira coisa que você precisa saber: o diabo é derrotado. Jesus Cristo venceu ele na cruz do Calvário há 2000 anos, ele sabe que ele é um derrotado. Por isso a vitória na sua vida ou na vida da pessoa que você ama é certa. Segundo aspecto, nós precisamos sempre cuidar com a nossa mente, com o nosso físico, porque o inimigo toma posse da nossa consciência. Logo, você precisa se alimentar bem. E quando eu digo se alimentar bem, eu estou dizendo não para você comer muito, mas para você comer corretamente frutas, verduras, legumes, cereais, água em abundância. Receba a luz solar, deixe a luz do céu entrar no seu quarto, areje toda a sua casa, faça exercício físico, cuide da sua saúde, durma corretamente às 8 horas de sono, durma ali por 9, 9h30 da noite, para você ter uma boa noite de repouso e de descanso. Todas as vezes que você for dormir, você deve ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. E quando você for orar, você vai orar de maneira específica para que a manifestação do inimigo não ocorra na sua vida. Você precisa dizer: Senhor, protege a minha mente. Senhor, fecha o canal pelo qual o inimigo tem invadido a minha mente. Você pode clamar e orar especificamente por isso. Eu tenho certeza que você, jejuando, orando, lendo a Bíblia, se entregando ao Senhor Jesus, a vitória é mais do que certa, é garantida. Você acredita nisso? Eu também acredito. Quando ocorre uma possessão demoníaca, amigo, a gente não dá microfone para o diabo, a gente não trava diálogo com ele e a gente descobre que manifestação do inimigo não é na igreja, não é na casa do Senhor. Agora, quando acontecer, se acontecer, quando você diagnosticar que não é um surto psicótico, quando você entender que não é esquizofrenia, não é histeria, quando de fato for uma possessão, clame a Deus, porque Ele venceu o inimigo. E nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Confie em Jesus, não tenha medo, permaneça firme em Jesus. E eu tenho certeza que a esperança se tornará cada vez mais viva para você e para toda a sua família.